Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ler assim de pé apenas um versículo da Bíblia que está escrito no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Gálatas 3:13. Diz assim a palavra de Deus. Cristo nos resgatou. Ora, diga comigo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Damos-te graças da Tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Nós falamos esta tarde sobre estar resgatados para viver livres e levar essa liberdade do reino dos céus à vida daqueles que vivem ainda debaixo de maldição. Resgatados de toda a maldição. O que é uma maldição? Maldição é exatamente o oposto de bênção. Maldição é quando um mal, por mais que a pessoa queira fazer, por mais que pudesse fazer, por mais que se esforçasse, por mais que desejasse, por todas as suas forças, por mais que vivesse, por mais que pudesse dar tudo da sua vida, dar todos os seus bens, dar todo o seu conhecimento, dar toda a sua sabedoria, todos os seus recursos, e não consegue se livrar de uma maldição. Porque a maldição é um mal que está colocado sobre a vida de alguém e que não sai com nenhuma coisa. É como se fosse uma escravidão, é como se fosse um cativeiro, é como se fosse um tipo de opressão que não consegue a pessoa se livrar daquilo, porque é a sua causa, é uma causa espiritual. E assim como você não tomar uma pastilha e sair um demónio, não há pastilhas que expulsem demónios. O demónio só sai com o poder de Deus. E o mal só sai com a ação de um poder superior a um poder que é o poder maligno, o poder do mal. Só sai com o poder de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que a maldição que ali está só consegue ser derrotada, só consegue ser desfeita, só consegue ser destruída pelo próprio Deus. O ser humano não consegue se livrar da maldição. Onde é que a maldição começou? Para isso, nós teríamos que ir para trás e olhar para a palavra de Deus no livro de Gênesis. E ver que a maldição começou no capítulo 3 do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus fala para Adão e no versículo 17 Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa. Melhor dizendo, maldita é a terra por causa da tua decisão, por causa daquilo que tu decidiste fazer. E o que é que Adão fez? Adão rasgou a aliança com Deus, decidiu a ouvir e a seguir o conselho de uma voz diferente da voz de Deus, a seguir um caminho diferente do caminho de Deus, a seguir uma vontade diferente da vontade de Deus, rejeitando a palavra de Deus, cortando a sua ligação com Deus, a sua aliança com Deus. Adão decide ouvir outra voz, seguir outro caminho, fazer mais depressa a sua própria vontade ou a vontade de qualquer outra coisa do que a vontade de Deus, não perguntando, não
não mantendo uma ligação com Deus, de uma dependência da sua vida diária de busca da presença de Deus, e ele desliga-se completamente de Deus. Uma vez tive uma pessoa que dizia assim, mas a Bíblia, o Gênesis, o Adão, e o que é que isso tem a ver comigo? Eu disse, esta não é só a história de Adão, é a história de todo o ser humano. Toda a pessoa, um dia, tem que tomar uma decisão, se vai ouvir a voz de Deus, se vai seguir a palavra de Deus, se vai seguir a vontade de Deus, se vai seguir o caminho de Deus, ou se vai seguir outro caminho qualquer. Se vai tomar decisões baseadas na sua própria vontade, nos seus desejos, nas suas iras, nas suas zangas, nas suas raivas, nas suas revoluções pessoais, à sua maneira de resolver de qualquer maneira, ou se vai submeter-se à vontade de Deus. Isto é muito mais comum do que aquilo que parece. E todos nós passamos por estes testes. Vai fazer a vontade de Deus ou vai fazer a sua? Vai decidir à sua maneira ou vai ouvir a vontade de Deus e vai decidir à maneira de Deus? Vai decidir por qual caminho? Vou já para ali, decido já, e vou para aqui, vou para lá, faço isto e faço e aconteça. Isto acontece todos os dias na vida de pessoas. Não me diga a mim que não é verdade. Pessoas decidem coisas todo o tempo. A nossa vida é feita de opções e nós tomamos decisões. Mas as nossas decisões são tomadas no conselho com Deus ou à nossa maneira? Ouvindo a vontade de Deus ou decidindo como nos apetece decidir? Pelos nossos apetites? Pelas nossas emoções do momento? Por aquilo que nos parece que são as nossas razões? Ou esperando em Deus, ouvindo Deus e dizendo, Senhor, eu quero fazer a tua perfeita vontade. E quero submeter os meus pensamentos aos teus pensamentos. E a minha vontade à tua vontade. E quero tomar decisões baseadas no teu conselho. Como é que nós decidimos? Não pense que isto acontece só uma vez na vida. Isto acontece todas as vezes, todos os dias. Por isso é que Jesus disse, ensinando-nos na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, na minha casa, nas minhas decisões. A tua vontade seja feita em mim, que a tua vontade se faça ao Pai, como é feita nos céus. E para isso é necessário muita humildade. E é necessária muita mansidão. Para isso é necessário a pessoa ter domínio próprio, ter controle de si mesmo. E decidir ouvindo a voz de Deus, tomando decisões com Deus. E não como muita gente vive. Eu cá tenho Deus à minha maneira. E faço o que me apetece. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, um dos versículos-chave das Escrituras que você deve saber de memória. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é uma maldição? É quando a pessoa decide por quaisquer outros meios diferentes da decisão e do conselho que vem de Deus. Decide por outras vozes diferenciadas da voz de Deus. Decide diferente daquilo que é a vontade de Deus. Decide ao contrário daquilo que é o caminho que Deus lhe propõe. Não tem mansidão para estar quieto, esperar em Deus e ouvir Deus. Não tem respeito pela vontade de Deus para ficar quieto e tomar alguma decisão baseada na vontade de Deus e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? O que é que eu faço? Como é que eu faço? De que modo vou tratar e vou fazer com isto? Mas a sua soberba, o seu orgulho,
a sua vontade, que prevalece sobre qualquer outra vontade, mesmo a vontade de Deus, fica em primeiro lugar. E perde por isso a visão daquilo que é o melhor de Deus. E não se submete nem se sujeita, mas quer fazer apenas, expressar apenas, decidir tudo conforme as suas próprias vontades e decisões. E isto começou no livro de Gênesis, no capítulo 3. O diabo vem, arranja um problema e diz: o que é que vais fazer? Vais seguir o meu conselho ou seguir o conselho de Deus? Vais fazer a vontade de Deus ou o que tu quiseres? Faz o que tu quiseres, desde que seja diferente da vontade de Deus. Vais seguir o caminho que Ele te propõe, ou segue à tua maneira, segue o que achares melhor, faz o que te parecer melhor. A maldição começa aí. Porque Deus tinha criado o homem para que ele desse continuidade àquilo que Deus tinha iniciado. E a ideia de Deus era que aquele paraíso que existia fosse estendido pela terra toda. Mas o paraíso termina quando a pessoa decide fazer na sua vontade e dar rédea solta às suas emoções, aos seus pensamentos, às suas vontades e a viver desligado de Deus. E não se sujeitar nem se submeter à vontade de Deus. Por isso, quando nós olhamos para esta palavra que é muito séria, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No início Deus criou os céus e a terra. Falamos nós na semana anterior que o desejo de Deus era que a atmosfera do céu estivesse presente em todo lugar e que o paraíso de Deus fosse estendido pela terra toda e que o reino dos céus fosse visível em toda a parte e que aquela glória da presença de Deus estivesse. E que o mal não tivesse entrada nunca, que o mal não entrasse nunca. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, não deixeis que ele entre, não deixeis que o mal entre, não deixeis que a maldição entre. O que é que a maldição trouxe? A maldição trouxe que a vida do homem, a glória de Deus que estava sobre a vida do homem se ausentou. A vida eterna que estava no homem se perdeu, entrou a morte em lugar da vida. Entrou doença. E de um estado de uma perfeição absoluta de saúde intocável, entrou a doença. Entrou o mal, entrou o sofrimento, entraram as lágrimas, entraram as angústias, entrou a escravidão. Quem abriu essa porta foi o próprio homem. Ou seja, quem abre a porta para que a maldição entre, somos nós. Nós somos senhores do nosso próprio destino. Nós tomamos decisões que têm consequências. Nós tanto abrimos a porta para o diabo entrar, como abrimos a porta para Deus entrar. Em Apocalipse 3:20 a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele, farei uma aliança com ele, uma ceia com ele, farei uma festa com ele, farei uma aliança. A pessoa ouve e decide se vai abrir essa porta ou não. Então, cada ser humano toma estas decisões. Nós somos livres para tomar decisões. E nós escolhemos nas decisões que tomamos. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, Deus diz para todos os seres humanos, todos. Os céus e a terra tomam-os por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Essa maldição entra e ela vai afetar a sua descendência, vai afetar os seus filhos, vai afetar os seus netos, vai afetar a vida para a frente, vai afetar as gerações para a frente. Quem decide? Quem escolhe? Quem faz a escolha? Nós escolhemos.
Escolhe, pois, ali o sujeito da frase é tu, escolhe tu. Não diz escolhe tu, subentende-se, o sujeito da frase está lá, escondido, mas está lá. Escolhe tu. Quem é este tu? Diga comigo, sou eu. Somos nós todos. Nós escolhemos, nós somos senhores do nosso próprio destino. Nós escolhemos se vamos viver aqui com Deus ou sem Deus. Nós escolhemos se vamos ouvir Deus ou não. Nós escolhemos se vamos caminhar com Deus ou não. Nós escolhemos e fazemos opções na nossa vida. E todos os dias isto é apresentado. Por isso é que, mais uma vez eu cito a oração do Pai Nosso, naqueles 7 pontos da oração do Pai Nosso extraordinários. No primeiro, nós estamos lá para glorificar Deus, para dar toda a glória para Deus, para que Deus seja exaltado nas nossas vitórias, Deus seja exaltado nas bênçãos que recebemos, em as coisas estarem bem, correrem bem, no sucesso, na abundância, na saúde, na vitória, no poder de Deus na nossa vida. Deus é glorificado nas suas vitórias. Deus não é glorificado na sua tristeza, na sua amargura, nas suas derrotas, no seu choro, no seu pranto, nas doenças a entrar pela casa dentro. Deus não recebe nenhuma glória por isso. Mas recebe glória nas suas vitórias. Cada vez que uma batalha vem e você vence, expulsa o diabo e põe-o a correr à sua frente. Aí Deus é glorificado. Venha o teu reino. Manifeste-se o poder do teu reino. Em Mateus, no capítulo 6, nos famosos 7 pontos da oração do Pai Nosso, estão lá todos. Que o teu reino se manifeste. A ideia de Deus era que o reino dos céus estendesse por essa terra toda e o paraíso de Deus chegasse. Se não chegar pela terra toda, pelo menos chegue na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas empresas, nos nossos locais de trabalho, nas equipas de trabalho connosco, daqueles que estão connosco, que o reino dos céus chegue. Que reine o poder de Deus e não reine o diabo. Que reine a vitória de Deus e não reine a amargura, nem a angústia, nem a mágoa, nem as más palavras. Mas a bênção de Deus reine, o poder de Deus reine. Que a vontade de Deus venha. Mateus 6, que a vontade de Deus se manifeste, que seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Amém? E depois, quais são os outros pontos da oração? Quem é que sabe? O pão de cada dia nos dá hoje. O pão é espiritual, é o pão da unção de Deus, do poder de Deus, o pão da força de Deus e do poder de Deus que vem para dentro de si. É o pão material na sua mesa, nunca lhe falta. Amém? Em vez de pobreza tem abundância, em vez de carência sobra-lhe. Você pode dizer, o meu cálice transborda, a bênção e a multiplicação de Deus faz-me ter muito mais do que aquilo que eu preciso no dia a dia. E é o pão também físico. Lembra-se daquela passagem da Bíblia que Jesus disse, no caso daquela mulher samaritana, Senhor, ele disse, o pão é para os filhos. E ela disse, mas deixa-me ficar, se não for com uma filha tua, com uma cachorrinha à tua mesa, porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé. Queres uma migalha, pega lá. E a filha dela, lá longe, onde estava, ficou sarada. Que pão é este? Ele está a falar de um pão que é a unção de Deus. De um pão que é um poder tão grande, que traz cura, que traz livramento, que traz bênção. Depois está a falar de perdão. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, perdoa a nossa culpa, perdoa-nos. Se não fosse Deus a perdoar-nos, o que seria de nós? Você olha para a cruz e vê de cada um dos lados de Jesus estão 2 homens que não mereciam nada. E um deles reconheceu que não merecia nada. Que precisava da misericórdia de Deus e do perdão de Deus. O que é que ele fez para nesse mesmo dia entrar no paraíso de Deus? Jesus disse-lhe, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é que ele fez? Ele não tinha nada a ver com Deus, ele não viveu uma vida com Deus, ele viveu rejeitando tudo, ele viveu debaixo de maldição e trazendo muito mal à sua volta. Ele viveu a servir a Satanás, a destruir a vida de outros, à custa da vida de outros, na destruição da vida de outros, não querendo saber da vida de outras pessoas. E no último momento, quando já não tinha mais horas para viver,
nenhuma segunda oportunidade de viver uma vida diferente, ele disse: Senhor, na verdade eu mereci isto tudo. Perdoa-me, tem misericórdia de mim. Se eu pudesse ser dessa cruz e viver, eu ia viver seguindo-te. Eu entendo que tu estás a morrer por nós e a dar a tua vida por nós, para nos salvar, para nos resgatar de toda a maldição. Porque a maldição conduz a uma condenação eterna. A uma condição de ficar para sempre longe de Deus. Porque a raiz de toda a maldição é uma vida sem Deus. E a continuidade da maldição, se não houver um resgate que seja pago, para falar convosco, abri o dicionário, eu sabia, mas só para me refrescar as ideias sobre resgate e redenção e remissão. Todos eles têm a mesma base do latim. Todos eles têm a mesma base etimológica. Todos eles têm a mesma raiz da mesma palavra. Cristo nos resgatou. Se você for ao dicionário e for lá à procura da palavra resgatar, você vai ver que é a mesma raiz. Pagar um preço de um livramento, seja de pessoas ou produtos que estão bloqueados, ou que estão retidos, ou que estão penhorados, ou que a pessoa não tem acesso, e o resgate sendo pago essa dívida, sendo paga essa dívida, tem acesso de novo. A maldição impede que a pessoa tenha acesso ao melhor que Deus tem para si, que tenha acesso à vida que Deus tem para si, que tenha acesso à liberdade que Deus tem para si, que tenha acesso à bênção que Deus tem para si, que tenha acesso a uma saúde que Deus tem para si. Por isso é que a Bíblia diz que Cristo nos resgatou. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar. Quando Ele está na cruz, Ele está a dizer: Pai, eu pago a dívida que era deles, e assim o resgate para eles é-lhes concedido. Eu pago essa dívida, não era dele, era nossa, mas Ele pagou-a. Como a Escritura diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado. Jesus nunca pecou, nunca errou, nunca falhou. Aquele que não conheceu pecado, que nunca errou, que nunca falhou, que nunca abriu a porta para Satanás, que nunca seguiu a voz ou as instruções dele. E olha que o diabo bem que tentou. Veio falar com ele ao deserto e disse: transforma estas pedras em pães, já que estás com fome. Se tu és o Filho de Deus. O diabo fez assim uns sinais, mas que ele estava a esconder era outra coisa. O que ele queria mesmo que Jesus fizesse era passar-se a ouvir a voz dele e fazer as instruções dele, em vez de fazer as instruções de Deus. E Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que Jesus respondeu foi: se o Pai me mandar fazer isso, eu faço. Eu não faço porque tu me estás a dizer para fazer. Eu não vou seguir a tua voz nem as tuas instruções. Eu vou seguir as instruções do Pai. Se Ele mandar fazer, eu faço. Se Ele quiser que eu faça isso, com certeza que eu faço. Se Ele não me disser para fazer, não vou fazer. E Jesus venceu o primeiro teste. Se Ele mandar fazer, faço. Se não mandar fazer, não faço. Se Ele disser para fazer, faço. Se não disser para fazer, não faço. E nós? Fazemos o que Deus nos manda fazer ou fazemos o que nos apetece? Fazemos o que agrada a Deus ou fazemos o que nos dá na realíssima gana? Fazemos as escolhas de Deus ou fazemos os apetites nossos? Fazemos os desejos de Deus ou os nossos? Fazemos a vontade de Deus ou a nossa? Seguimos a voz de Deus ou outras vozes? A maldição é por causa disso. E se não fosse Jesus a vir, quantas vezes nós já fomos enganados na nossa vida por ouvir vozes erradas?
por seguir vozes erradas, por seguir coisas que não era Deus, até por serem enganados por pensar que era Deus e nem era. Quantas vezes? E quando aquilo que fazemos ou que decidimos ou que escolhemos é do agrado nosso e nem sequer é necessariamente um sofrimento. Deus disse que nos livra dos nossos inimigos, mas não nos livra dos nossos amigos. Deus livra-nos do mal, mas não nos livra das coisas que nós gostamos e que podem ser mal. Há gente que come coisas que lhe fazem mal. Sim ou não? Mas gosta. Não pode comer sardinha remelgada, mas come todo o dia. Uma vez eu orei por uma velhinha que estava com o estômago cheio de úlceras. E o Espírito de Deus disse-me, diz-lhe para ela comer o que ela quer, o que ela quiser, o que ela mais gostar, o que lhe apetecer. E eu disse, o que é que a senhora gostaria de comer hoje? E ela olhou para mim e disse, sardinhas remelgadas. Eu tive que perguntar o que era aquilo, que eu nem sabia o que eram sardinhas remelgadas. Sardinhas remelgadas, pelos vistos, é uma sardinha super salgada. E eu disse para ela, então coma isso. E ela disse, o médico disse que eu só posso comer umas papinhas esmagadas. Eu disse, mas eu orei por si. E você ficou curada? Ora, toque na sua barriga. Dói agora? Não me dói nada. Então como quiser. Então eu vou comer isso. Da próxima vez que a vi, veio à igreja, eu perguntei, então, o que é que comeu? E ela comia sardinhas remelgadas. Consolei-me, disse a velhinha, consolei-me. Consolei-me. Ainda andou alguns tempos na igreja essa velhinha, depois partiu para a glória de Deus. Antes de ir embora para a glória de Deus, um dia ela apareceu. Eu já não a via, já há um tempo. E ela apareceu outra vez. Viu-me, deu-me um abraço e disse para mim, eu venho do médico. Ele disse que eu vou ficar cega. Desta vista já não vejo e da outra também vai ficar. Mas eu disse a ele que isso não ia acontecer. Que eu não aceitava essa maldição. E eu disse, muito bem, fez muito bem, vamos orar. Orei por ela, as vistas ficaram a ver, perfeitas, e ela ficou numa alegria, a chorar e a abraçar-me, numa alegria maravilhosa. Partiu pouco tempo depois, pouco tempo depois, talvez um ano depois, ou passado pouco tempo, subiu para a glória de Deus a ver com uma visão boa e sem aceitar nada daquilo que o diabo queria das maldições. Você não tem que aceitar as maldições dele. Você não tem que aceitar as coisas que ele quer fazer. Você não tem que aceitar o mal que ele quer trazer pela sua vida dentro. Você tem que parar isso, expulsar isso, ordenar que desapareça pelo poder de Deus. Você não tem que aceitar. Pelo contrário, tem que o enfrentar, tem que resistir ao mal e expulsá-lo. E você não aprende isto que eu lhe estou a dizer hoje, não aprende na escola, não aprende na faculdade, não aprende na universidade, você não aprende isto em lado nenhum. Você só aprende na palavra de Deus e só aprende, por isso é que a igreja e o culto com Deus é um lugar extraordinário por causa da sua presença. É só na sua presença que recebemos estas bênçãos extraordinárias de Deus. Amém, irmãos? O contrário disso é viver ouvindo a voz de Deus. Agora, deixe-me dizer-lhe algo de muito importante. As lições não foram tiradas desta terra, elas continuam aí. Repare que diz aqui assim, comerás no suor do teu rosto, a erva dará espinhos e cardos, ou seja, ervas daninhas, que não produzem nada de útil. Essas maldições continuam aí.
Como as ervas daninhas continuam aí, as maldições continuam aí. Mas aqueles que seguem a Cristo foram resgatados. E resgatados significa que o direito que o diabo tinha de o escravizar, de o dominar, de o oprimir, de o derrotar, foi retirado. Que o acesso às bênçãos de Deus e aos produtos que estavam bloqueados, as bênçãos estavam bloqueadas, à saúde, à abundância, à riqueza, à felicidade, à paz, a resolver os problemas, a Deus em cada problema que você enfrentar, abrir um caminho e fazer aparecer e conduzir os seus pés para triunfar sobre esse mal. Essas coisas todas o acesso foi-lhe garantido. Foi-lhe dado. Porquê? Porque o resgate foi pago. Em 2 Coríntios 2,14 a Escritura diz claramente isso. Diz, damos graças a Deus, que em Cristo sempre nos faz triunfar. Outra tradução diz que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu não sei qual é o problema hoje que está a preocupá-lo, número 1, mas você pega nesse problema e diga, Senhor, conduz-me em triunfo sobre isto. Não permitas que o diabo faça o que ele quer e a vontade dele. Mas eu sujeito-me à tua vontade e peço que tu me dirijas, que tu me conduzas. Em Romanos 5,17 a Escritura tem uma afirmação extraordinária de uma bênção de Deus. Diz, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. E depois diz, mas muito mais, diga comigo, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga comigo, eu quero reinar em minha vida. Não quero ser dominado. Não quero estar debaixo de maldição. Não quero ser derrotado pelo diabo. Não quero ser derrotado pelas doenças, pelas opressões. Seja o diabo a vencer. Quero ser eu a vencer. Amém? Porque pela abundância da graça e o dom de justiça, nós podemos reinar outra vez, ter domínio de novo, ter domínio, reinar em nossa vida, através de Cristo Jesus, Senhor. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão. Reinarão. Não é talvez reinem, vamos lá ver se vai reinar, vamos lá ver se vai conseguir dominar esse mal, dominar esse problema. Não, vai mesmo reinar, vai mesmo triunfar. Diga comigo, eu vou mesmo triunfar sobre isto. Eu vou mesmo reinar sobre este problema. Eu vou mesmo vencer essa crise, vencer essa dificuldade, vencer essa doença. Porque já não há maldição sobre a minha vida, nem há mais condenação. Romanos 8, versículo 1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que saíram da morte para a vida. Não há mais condenação. Não há nenhuma condenação. Porque alguém pagou o preço da condenação na cruz para que você fosse resgatado. O resgate foi pago para que você saia livre. Resgatados, pagar o resgate é para que a pessoa viva livre, livre do mal, livre da opressão, livre da derrota, livre da doença, livre do vício, livre das más decisões, livre das consequências de desastre, livre dessa escravidão que o diabo quer dar a todo o ser humano. As ervas daninhas continuam a crescer por aí, mas não têm que crescer na sua cabeça, não têm que crescer nos seus pensamentos, não têm que crescer as ervas daninhas de Satanás nas suas decisões, não têm que crescer nos desejos do seu coração, mal sentado e com más decisões, não têm que crescer na sua vida. E não têm que dar lugar às consequências que isso pode trazer. E a pior de todas as consequências é o que está aqui escrito. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: por isso Deus os pôs fora do paraíso e os expulsou. Afinal, quem escolheu? O homem escolhe, mas as consequências, o homem semeia, mas as consequências depois vêm, depois acontecem.
Você escolhe, você decide. Mas as consequências vão se manter muito tempo. E neste caso, as consequências da maldição vão durar para sempre. Só há um caminho fora da maldição. É que é Cristo. Por vezes, a maldição vem, a opressão vem, os planos de Satanás vêm para destruir uma casa, uma família, para destruir uma coisa. Se você deixar, ela vai passar para os seus filhos, vai passar para os seus netos, vai seguir. A maldição começa de um lado e ninguém a parou, ela vai se multiplicar. Por isso é que muitas vezes você vê, os médicos até perguntam isso, de doenças hereditárias. A sua mãe sofria disto, seu pai sofria aquilo. Então se calhar você também vai ter essas coisas. Mas essas coisas não acontecem só a nível de doenças, acontecem a nível de famílias, a nível de desestruturação, a nível de rompimentos pela vida fora, a nível de abandonos, a nível de destruição das casas, dos sonhos, dos projetos, a nível de pobreza, de miséria, a nível de vícios. Já viu em quantos casos, na mesma casa onde há vícios, os vícios passam para os filhos também? Sim ou não? Pais que fumam, pais que bebem, pais que jogam, muitas vezes aquilo estende-se pelos filhos e estende-se pelos netos. Mesmo demónios que trabalham para destruir, depois fazem para a frente, se ninguém parar aquilo. Por isso o seu chamado por Deus e a sua vida com Deus é para que o mal seja parado. E para que em vez de você ser dominado e escravizado, tenha domínio e tenha poder de Deus e reine sobre a sua vida. E seja senhor das suas próprias decisões e senhor do seu próprio destino. E não permita que um diabo derrotado faça o que ele quer e ponha as patas em cima da sua vida e diz: não vais ter domínio aqui. Não vou permitir a tua maldição, nem vou abrir a porta para ti. A porta que eu abri foi para Cristo entrar, glória a Deus. É essa a porta que eu abro, para Jesus entrar, para o poder de Deus entrar, para que o poder de Deus possa reinar em nossa vida, para que a presença de Deus possa reinar em nossa vida, para que a bênção de Deus possa reinar em nossa vida. E como igreja, é isso que nós fazemos. Levamos essa bênção de Deus à vida de outros, àqueles que nos ouvem. Há pessoas que não ouvem. A pessoa diz: tenha cuidado, não ouve. Entra por um ouvido e sai por outro. Que Deus nos livre de não ter temor de Deus. O temor de Deus é: faço sim senhor, faço a minha mãe, faço de qualquer maneira. E quem é que me vai parar? Filho, ninguém vai parar, faça o que quiser. Você já é grande, toma as suas decisões. Na certeza, porém, que aquilo que nós semeamos, colhemos. E as decisões que cada um tomar, vai comer do seu fruto. E as palavras que disser de qualquer forma, vai provar desse fruto das suas palavras. E das decisões que tomar, infelizmente, outros vão pagar também ao seu redor. Porque as decisões não nos afetam só a nós. Tome decisões boas. Tome decisões com Deus. Faça com que a presença de Deus e o paraíso de Deus esteja na sua casa. Tenha uma casa abençoada. Tenha uma casa onde abre a palavra de Deus e ora todos os dias. Peça que Deus dirija. Peça que essa porta que você abre é para Deus entrar. Peça que essa bênção que vem se estenda pela sua vida fora. E se conhecer à volta outros que estão oprimidos, a sofrer, ore por eles, abençoe, leva a palavra de Deus, leva o poder de Deus, leva a graça de Deus, leva a bênção de Deus. Não leve críticas, não leve condenações, não leve dedos apontados à vida de outros, leve soluções, leve respostas, seja uma solução, seja você uma bênção. Cada vez que você é uma bênção na vida de outro, você está a semear a bênção para si. Cada vez que você leva libertação a uma casa, você está a trazer libertação para a sua. Cada vez que você faz algum bem e puxa alguém de uma cova, você está a semear essa bênção na sua vida e nos seus filhos. Tudo o que você faz e tudo o que você semeia vai ter um retorno de Deus. Seja uma bênção, seja um libertador, seja um vencedor, seja alguém que faz uma diferença na vida de outros. Há gente que, por muito tapados que sejam, vão acabar um dia por perceber a diferença que você faz.
Há gente que por muita escuridão que tenha naqueles olhos, um dia vai ver que você chega e uma bênção começa a nascer à sua volta. E percebe, isto é que são os filhos de Deus. Por isso é que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não esqueça que a bênção de Deus, a vitória de Deus, começa por si. Começa porque eles estão perto de si. Que adianta pessoas bater no peito, falar muito de Deus e têm a vida toda num fanico? Nem para eles tem vitória. São apressados. São teimosos. Não ouvem. São precipitados. Tomam decisões de qualquer maneira. Não pesam as coisas. Não pensam nas consequências. Não têm temor de Deus. Decide e faz e tal. E abre a boca e fala. Burrices pela boca fora. Porquê é que não para pensar? Porquê é que não para fazer escolhas certas? Porquê é que não para ver as consequências? Não, fez ali, mas aqui vai dar tudo certo. Porquê é que não para? Para abrir a porta para Jesus entrar e o livrar de toda a má decisão. E não querer tomar decisões sozinho, mas com Deus. Porquê é que será que Deus me mandou falar isto hoje? Eu tinha outras mensagens muito mais bonitas para falar. Não achou graça? Porquê é que será que Deus me mandou falar isto hoje? Fala esta palavra hoje. A maldição continua aí. As maldições continuam aí. Mas elas não têm uma aplicação em si se você tomar as decisões certas. Se você ouvir Deus. Se ouvir a voz de Deus. Se seguir o conselho de Deus. Pastor, como é que eu posso escolher certo? Vamos ler o último versículo e terminamos. Lembra-se que nós falamos antes de Deuteronômio? Quem se lembra? 30, no versículo 19, diz: escolhe hoje, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. É assim que termina o versículo 19. Se no fim do versículo 19 você fizer uma pergunta, escrevesse ali: como? Como é que eu faço isso? Como é que eu escolho a vida e não a morte? Como é que eu escolho a bênção e não a maldição? Como é que eu escolho para que essa escolha certa venha para mim e para a minha descendência e eu afete a vida de outros positivamente? Como é que eu escolho? Como? Ponto de interrogação. Está no versículo seguinte, versículo 20. Diz assim: amando o Senhor, amando o teu Deus, amando. Você, aquilo que ama, busca. Aquilo que ama, deseja. Aquilo que ama, você procura. Aquilo que ama, você quer satisfazer, quer agradar. Sim ou não? Se você ama, oferece a si próprio, dá-se de si mesmo, toma tempo, porque ama, dando ouvidos, dá ouvidos à sua voz, ouve a voz de Deus. E quando se ama, apega-se, não critica, mas apega-se, agarra-se, quer estar perto, quer estar junto. Porque disto depende, de amar, de buscar, de ouvir a voz de Deus, de seguir as instruções de Deus, de reconhecer quando é Deus a dirigir a sua vida e a seguir o caminho dele e a sua palavra. Disto depende a tua vida, depende a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu. Que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. Quantos recebem essa palavra hoje? Tenha a gentileza de ficar de pé um momento e vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças de todo o coração. Te agradecemos. Diga comigo: eu fui resgatado de toda a maldição. Eu fui resgatado do mal que o diabo queria causar, do sofrimento que ele trouxesse. O resgate foi pago.
A porta da maldição foi fechada na minha vida. E abri um dia a porta para Jesus entrar. E agora eu quero todos os dias tomar decisões certas com Deus, ouvir a sua voz, seguir as suas instruções, buscando a sua presença, fazendo a sua vontade. Quero seguir Deus todos os dias da minha vida. Quero terminar com a maldição da minha porta para dentro, na minha casa, no meu trabalho, na minha saúde, nos meus filhos, em tudo que eu puser as minhas mãos, naqueles que eu possa influenciar. Quero que as maldições sejam paradas. Quero que o sofrimento seja parado. Quero que as doenças sejam paradas. Quero que toda a condenação seja parada e destruída. Onde eu chegar e onde chegar a minha voz e onde chegar a minha influência, chega o poder de Deus, chega a bênção de Deus, e toda a maldição seja parada, todo o plano de Satanás seja destruído, toda a obra maligna seja destruída, mas a bênção de Deus se manifeste e a vitória de Deus apareça à vista de uma forma extraordinária. Que seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Que sejam os teus pensamentos e não os meus pensamentos. Que sejam os desejos do teu coração e não os meus desejos. Que seja o teu caminho e não o meu caminho. Que seja a tua palavra e o teu reino em primeiro lugar, e não qualquer outra coisa e qualquer outra escolha errada. Mas as opções certas, a escolha certa, és tu, Senhor, na minha vida. Faz da minha casa uma casa abençoada. Faz da minha empresa uma empresa abençoada. Faz dos meus amigos, dos meus conhecidos, daqueles a quem eu posso influenciar. Faz a tua diferença. Que seja retirada toda a maldição e que apareça a solução de Deus, que apareça a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.